A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre o livro de Neemias. E hoje, no capítulo 4, nós vamos falar sobre 5 lições. Nós vamos aprender 5 lições sobre a ira do nosso inimigo. Quando a notícia de restauração é ouvida no arraial do inimigo. Qual deve ser nossa postura quando a ira do inimigo se levanta contra nós? Quando chega até o arraial do inimigo a notícia de restauração. O nosso inimigo, ele é real. Nós temos que sempre ter isso na nossa mente. Nós temos que sempre estar preparados, porque nós estamos no campo de batalha. Nós não temos que baixar a nossa guarda, nós não podemos esmurecer, mas sempre estar atentos, tendo sempre em mente que o nosso inimigo é real e nossa batalha é contínua. E ele não brinca de ser inimigo. O inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, bramando em todo o tempo, procurando um momento em que possa tragar, procurando um momento em que ele possa nos desestabilizar. E o anseio do nosso inimigo é fazer com que nós paremos toda e qualquer obra de restauração do reino da luz. O reino das trevas, qual é o intuito do reino das trevas? Fazer com que o reino da luz não se expanda, para que o reino da luz não seja restaurado, não, para que o reino da luz pare, fique paralisado. Esse é o intento do inimigo da nossa alma. Inclusive, a obra de restauração que está sendo feita no nosso coração, ele quer paralisar. A obra de restauração na nossa família, ele quer paralisar. E a obra de restauração na igreja, ele quer paralisar. A primeira lição que nós aprendemos nesse capítulo 4 de Neemias é que o inimigo, ele nos mostra o cenário atual. O inimigo da nossa alma, os nossos inimigos, eles querem trazer para nós como está a cena atual em que vivemos. Eu quero ler o versículo 1 do capítulo 4, que diz: Quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando ou reconstruindo, ficou irado, ridicularizou os judeus. Versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Versículo 8. Então, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Quando os inimigos dos judeus perceberam que havia uma obra de restauração sendo feita em Jerusalém, que os muros estavam sendo edificados, reconstruídos, que o povo de Deus tinha se levantado em união para restaurar as muralhas, eles ficaram furiosos. Diz no versículo 1 que Sambalate, ele ficou irado. Em outra versão, diz que ele ardeu em ira. Arder em ira é sentir um furor inigualável. Sambalate, quando viu o povo de Deus trabalhando unido, ele sentiu um furor inigualável. E o que ele quis fazer? Paralisar a obra de reconstrução das muralhas. Arder em ira é uma figura bem real de como o nosso inimigo está no presente momento. Nesse momento, o nosso inimigo, os nossos inimigos estão ardendo em ira ao nosso derredor, querendo nos derrubar, querendo que a obra de restauração do reino da luz pare, seja paralisado. Em 1 Pedro 5, versículo 8, diz que o nosso inimigo, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o nosso inimigo, ele é real. Ele não brinca de ser inimigo e nós temos que nos posicionar. O reino de Deus, ele não é para brincadeira. O reino de Deus, ele não é para incertezas, mas é um povo que tem que ter convicção e certeza para o que foi chamado. Quando a notícia de restauração das nossas vidas chega aos ouvidos do nosso inimigo, ele fica irado. Se quando nós estamos passando, nós estamos em constante processo de restauração, nós estamos em constante processo de cura, e quando nós vamos dando lugar ao Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vai agindo em nós, e que nós vamos tendo uma maturidade espiritual, Deus vai nos dando uma maturidade espiritual, o inimigo, ele começa a ficar irado, ele não quer restauração na nossa vida,
Ele não quer que os nossos lares sejam restaurados. Pelo contrário, Ele quer que os nossos lares sejam destruídos. E nós vamos ver isso também. Ele fica indignado, ele começa a escarnecer. Assim como Sambalate começou a escarnecer o povo de Deus. O escárnio que ele propõe é para nos fazer fraquejar. Vamos observar as perguntas que Sambalate fez no versículo 2. Quando ele viu o inimigo dos judeus, viu que o processo de restauração dos muros de Jerusalém, que aquelas ruínas, aqueles escombros estavam sendo tirados, e estava ali surgindo um novo muro, uma nova muralha, estava passando por um processo de restauração, ele começou a escarnecer, ele começou a zombar, ele começou a ridicularizar o povo de Deus. No versículo 2 diz: na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou, aqui Sambalate, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Será que conseguirão fazer sacrifícios? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas? Ele começou a ridicularizar. Será que vocês vão dar conta disso? Será que vocês não vão desistir no primeiro momento? Será que vocês ainda vão voltar a adorar? Vocês ainda conseguem voltar a adorar? Vocês conseguem, ainda pensam, ainda têm a pretensão de querer voltar a oferecer sacrifício? Então, o inimigo da nossa alma, ele quer nos fazer duvidar do propósito ao qual o Senhor nos chamou. E nós teremos que estar com a nossa mente blindada na palavra de Deus. Note que o inimigo chama os judeus de fraco. O inimigo mostra para os judeus a cena atual. Ele começa a falar a cena atual. Ele começa a trazer para o natural para que os judeus eles não abracem a obra de restauração que Deus usou Neemias para liderá-los a fazer. E o inimigo começou a falar dos montões de pó, dos montões de pedras. Em outras palavras, o nosso inimigo vem e começa a apontar aquilo que nossos olhos naturais já estão vendo. O inimigo da sua alma, o inimigo da minha alma, ele vai apontar aquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Porque nós andamos por fé e não por vista. A Bíblia fala que o povo de Deus anda por fé. E o intuito do inimigo é nos trazer para ver o cenário atual. É para ver o natural, é para a gente não sair desse natural. É para não andar no sobrenatural. Deus, ele nos chama para andar altaneiramente. O que é andar altaneiramente? É andar por cima, andar acima de qualquer preocupação que eu tenho. Andar acima de qualquer coisa que eu vejo no natural e que eu acho impossível de ser restaurado. Ele não vai nos mostrar a situação com os olhos da fé. Pelo contrário, ele quer nos mostrar a situação atual, fazendo-nos atentar para aquilo que os olhos naturais veem. Ainda que em nosso espírito saibamos que Deus tem promessa de restauração. Todos nós que somos chamados de Deus, chamados por Deus, e sabemos que no nosso coração o Senhor nos chamou por um processo de restauração, a fúria do inimigo contra as nossas vidas, ele tem o intuito de nos fazer parar, desistir, nos fazer ficar paralisados, estáticos, não avançar, não prosseguir, não ter esperança, não ter força. E assim como Neemias, não podemos deixar nos levar pelos olhos carnais. Temos que olhar para as coisas do alto, ser revestidos pela mente de Cristo. Nós fomos chamados para uma obra de restauração, para o reino de luz. Nós temos que sermos revestidos pela mente de Cristo. Deixar os nossos olhos carnais, deixar de olhar o natural, deixar de olhar o que está na nossa frente e começar a ter uma visão espiritual. A igreja do Senhor hoje precisa ter uma visão sobrenatural das coisas, das situações, guerrear no mundo espiritual, guerrear contra o real inimigo, que é o inimigo das nossas almas. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas nós temos que saber, ter discernimento do que está por trás daquilo ali, das afrontas que nós recebemos e lutar a real guerra que o Senhor nos chama para guerrear. Nosso papel é nos fortalecer no Senhor,
como todos os grandes homens da Bíblia aprenderam a fazer. Todos os grandes homens da Bíblia, todos os grandes homens de fé, eles se fortaleceram no Senhor. Eles não olharam para o natural, eles não olharam para o homem, eles não olharam para as circunstâncias, mas sempre com o coração perdoador, sempre com o coração sarado, uma mente sarada, a mente de Cristo neles. Eles guerrearam as guerras do Senhor. Eles guerrearam a real guerra para o qual fomos chamados para guerrear. Não podemos nos deixar levar pelo que os nossos olhos estão vendo. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Não vivemos no natural, vivemos no sobrenatural. No seu espírito, você sabe muito bem o que Deus te falou. No meu espírito, eu sei muito bem o que Deus me falou. Eu sei o propósito para o qual fui chamado. Mesmo que você tenha ouvido e negligenciado e não queira abraçar a obra de restauração que Deus chamou para fazer, tem um posto para você no reino de Deus. Tem uma parte do muro que precisa ser restaurada através da sua vida. E se atentar para isso é não dar ouvidos para o inimigo e se posicionar de forma a dizer: eis-me aqui, Senhor, e lutar as verdadeiras guerras que devemos lutar. E deixar as coisas desse mundo e andar altaneiramente. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que estava com Neemias, quando Deus deu aquela direção para ele, o fortaleceu, deu estratégia para ir até Jerusalém, para reconstruir os muros, para juntar todo aquele povo, para liderar aquele povo. O mesmo Deus que deu estratégia para ele é o mesmo Deus hoje que dá estratégia para a igreja. Ele é o mesmo Deus que estava lá com Neemias, ele está conosco. O mesmo Deus que fortaleceu Neemias. O mesmo Deus que disse para Neemias todas as diretrizes que ele tinha que tomar ali na reconstrução daquele muro. É o mesmo Deus que hoje está no meio da igreja, nos direcionando a fazer a sua obra. Nos chamando para olhar para o sobrenatural. Para deixar as coisas pequenas desse mundo, as coisas que nos rodeiam, as coisas limitadas, aquilo que nós vemos, para buscarmos algo maior, aquilo que nós não vemos, aquilo que nós buscamos pela fé. Em todo tempo o inimigo lhe dará um diagnóstico que está baseado nos fatos, pois ele bem sabe que os fatos são os maiores inimigos da fé. Os maiores inimigos da nossa fé são os fatos, são as coisas reais, são aquilo que nos chateiam, que nos rodeiam. São os fatos que nós sabemos da nossa vida. Os inimigos da nossa fé. Mas qual que é o diferencial? É a fé que nós temos em Jesus Cristo. É a fé que o Senhor nos deu. É lá em Hebreus 11, quando pela fé tem uma galeria de homens ali que venceram pela fé, que a circunstância a qual estavam vivendo não dizia nada. Se eles olhassem para a circunstância que estavam vivendo e fraquejassem, eles não estariam na galeria da fé. Mas, pelo contrário, eles abraçaram uma obra maior, andaram altaneiramente, andaram no Senhor e foram mais que vencedores. Mesmo que aos olhos humanos, muitos morreram de forma trágica, muitos de forma humana não tiveram uma vida bem sucedida, mas no Senhor eles eram reconhecidos, no céu eles eram conhecidos. E o nosso intuito é sermos conhecidos no céu e lutar aqui na terra as obras que dizem respeito ao reino de luz. A segunda lição que aprendemos está no versículo 6. Vamos ler o versículo 6. Enquanto tudo isso acontecia, enquanto os inimigos zombavam, enquanto os inimigos queriam parar a obra de reconstrução, enquanto os inimigos olhavam para o povo de Israel reconstruindo aqueles muros e faziam perguntas, como no versículo 2. O que aqueles fracos judeus estão fazendo? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifício? Eles não acreditavam que o povo judeu ainda ia voltar a adorar. Aqui, Sanbalat queria colocar dúvidas que eles ainda voltariam a adorar a Deus. E aqui a segunda lição que nós aprendemos no versículo 6 diz: enquanto tudo isso acontecia, enquanto todo o escárnio dos inimigos, eles enfrentavam todo o escárnio dos inimigos, fomos reconstruindo as muralhas. Então eles não enfraqueceram, eles não pararam, mas eles continuavam.
Eles ignoraram o que os inimigos estavam falando e continuaram. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Aqui no versículo 6, as muralhas já estavam em toda a sua extensão reconstruídas até a metade da sua altura. Mas isso só pôde ser feito porque todo o povo de Deus estava com o coração dedicado, voltado, inclinado para aquela obra. E não cabe a nós fazermos a obra sozinhos. Todos nós temos uma obra para fazer, mas nós não temos que fazê-la sozinhos. Ao mesmo tempo que não cabe a nós escolher quem vai estar do nosso lado. É Deus que inclina os corações. Provérbios 21:1 diz que Deus inclina o coração para onde deseja. Por mais que nós queremos escolher as pessoas a estar do nosso lado no processo de restauração que Deus nos confiou, quem inclina o coração de quem estará na sua equipe é Deus. Não é você, não sou eu. Quem prepara um povo para o processo de restauração naquela parte do muro é Deus. É Deus que inclina os corações. Deus inclina o coração do rei, diz em Provérbios 21. Deus levantará as pessoas corretas e inclinará os corações para a restauração que for necessário acontecer. Então, a segunda lição é que Deus escolhe um povo para um propósito e enquanto os inimigos estão escarnecendo, nós vamos reconstruindo, continuando o processo de reconstrução. A terceira lição que nós vemos no capítulo 4 está nos versículos 9, 13 e 17. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles dia e noite. Versículo 9, versículo 13. Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Versículo 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra mão empunhava sua arma. Então aqui se fala de estratégia. No versículo 3 nós aprendemos a estratégia que o povo usou de orar e vigiar. Enquanto com uma mão, aqui o processo de restauração estava andando da muralha. Enquanto com uma mão eles empunhavam a arma porque deveriam estar preparados se os inimigos de Deus, os inimigos da obra, os inimigos do povo de Israel, os inimigos dos judeus viessem contra eles, com a outra mão eles deveriam estar com a sua ferramenta trabalhando. Trabalhando, vigiando. Trabalhando, adorando, orando, vigiando. Uma arma na mão, a sua ferramenta de trabalho na outra, mas jamais esmorecer. Neemias escalou pessoas para que trabalhassem e ao mesmo tempo vigiassem as portas contra os inimigos. Fala no versículo 13 que nas partes mais baixas do muro, ele colocou pessoas para vigiar o tempo inteiro. Então tinha guardas. Não poderia ter brechas no decorrer do muro. Precisamos trabalhar em oração e adoração, que são armas espirituais, mas também precisamos vigiar. Se apenas vigiarmos, nós teremos apenas um bom relato do que está acontecendo. A vigilância não pode vir sem a oração, e a oração não pode prevalecer sem a vigilância. Se eu apenas vigio e não oro, eu posso estar atento, eu posso estar atento às ciladas do inimigo, eu posso estar atento ao que está acontecendo ao meu redor, mas em algum momento meu espírito vai desfalecer. Em algum momento eu vou cair. Em alguma cilada eu vou cair, porque meu homem interior não está fortalecido. E enquanto eu apenas oro e não vigio, se eu não estiver atento para o que está acontecendo ao meu redor, e eu estou orando, eu também não serei bem sucedido. Eu tenho que orar e vigiar. Vigiar e orar. Nosso espírito fraquejará cedo ou tarde, porque o nosso homem interior não estará fortalecido pelo poder de Deus. Ore, vigie e ore. É o que a palavra do Senhor nos manda fazer. A quarta lição que nós aprendemos no capítulo 4 é que nunca perca a habilidade de lutar pela sua família. Aqui no mundo que nós estamos vivendo, no mundo atual, nós vemos muitos ataques contra as famílias.
E o inimigo, ele usa várias estratégias hoje para que as famílias se desfaçam, se desfaleçam, se dissolvam, para que as famílias, os familiares, as pessoas da família percam o seu lugar, onde devem estar, as esposas percam o lugar onde devem estar, a sua postura dentro do seu lar, para que os maridos percam a postura do seu lar, para que os filhos percam a postura de onde devem estar no seu lar, para que a família fique desunida. As armas, os ataques contra a família hoje são muito claros. A igreja tem que se levantar, as famílias têm que se levantar em vigilância. O diabo sabe que se destruir a nossa família, conseguirá nos enfraquecer. Por quê? Porque a nossa primeira célula, o nosso primeiro ministério, é na nossa família que nós estamos estruturados emocionalmente. É ali na nossa família, no nosso lar, onde tudo se inicia. E no versículo 14, Neemias diz: fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Aqui Neemias está chamando o povo. Aqui ele declarou aos nobres, aos oficiais e aos magistrados: lute pelas suas famílias, lute pelos seus filhos, lute pelas suas propriedades. Porque o diabo ele quer arrancar isso das nossas mãos. Ele quer dissolver o povo de Deus. E nosso papel hoje é lutar pelas nossas famílias. Mesmo quando nos nossos olhos carnais, no que nós estamos vendo, o processo de restauração tem muito para ser feito. E nas nossas famílias nós olhamos Deus, o processo de restauração é muito longo, tem muito do que ser feito. Mas aqui Neemias está chamando: não temais de modo algum, lembrai-vos do Eterno, nosso Deus grande e poderoso. Lutai com bravura. Nós temos que lutar com bravura para que as nossas casas sejam guardadas em Deus, para que as nossas casas sejam guardadas no Senhor pela palavra. Não temos que temer, mas sempre orar, interceder, crer, profetizar, descansar em Deus e aguardar o cumprimento das promessas. Talvez hoje você olhe para a sua família e não veja saída. Talvez hoje você olhe para dentro da sua casa e veja: Senhor, o processo de restauração é muito grande. Mas o que nós temos que fazer? Orar, interceder, crer, profetizar, descansar em Deus e aguardar o cumprimento da promessa. Descansando em Deus, mas guerreando no mundo espiritual. Nesse meio tempo, não podemos nunca perder a habilidade de lutar por nossas famílias. Nós não podemos perder. Por mais que o cenário atual esteja nos levando a enfraquecer, a sermos enfraquecidos. Mas nós nunca podemos perder a habilidade. Deus nos dá essas habilidades de lutar pelas nossas famílias. A quinta lição que nós aprendemos no capítulo 4 de Neemias é que está no versículo 20. Vamos ler o versículo 20. Portanto, do lugar de onde ouvirem o toque do chofar, juntem-se o mais rápido possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Aqui Neemias falou para eles: se vocês ouvirem o toque do chofar, venham todos correndo e juntem todos no mesmo lugar. E eu quero ler também o versículo 19. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais e a toda a população. Grande e extensa é a obra, e nós muito separados, distantes uns dos outros ao longo de todo o muro. Então, a muralha era muito grande. O povo estava disperso reconstruindo a muralha. Então, era muito trabalho para pouca gente. E qual foi a orientação de Neemias? Ao toque do chofar, se os inimigos vierem contra nós, se os inimigos vierem para guerrear contra nós, e vocês ouvirem o toque do chofar, corram todos e juntem no mesmo lugar, porque a guerra é nossa. A guerra é como se fôssemos uma pessoa. Como se ali todos juntos por um propósito. E assim tem que ser no reino de Deus. Nós temos que estar juntos por um propósito. Se um irmão toca o chofar, toca a trombeta,
clamando para que todos juntem-se a Ele num propósito, nosso dever como igreja é unir a Ele. Porque a obra, nós estamos caminhando para um mesmo fim. Então, se ouvirmos o toque, ouvirmos um pedido de socorro de alguém, o nosso dever é nos unir a Ele. Aqui Neemias, ele foi muito claro. Ele recomendou a todos. Grande e extensa é a obra. É a realidade da igreja hoje. Grande e extensa é a obra. Muitas vezes nós estamos dispersos porque é muito trabalho para poucas pessoas disponíveis. Mas a um toque do chofar, vamos nos reunir no mesmo lugar, em adoração, em comunidade e em união, em prol do reino. O povo deveria se juntar ao som da trombeta e Neemias disse que Deus lutaria por eles. Eu quero ler um relato em 2 Crônicas, capítulo 20, em que Josafá, ele ganha uma guerra sem mover nada do exército, sem precisar guerrear contra o povo, mas Deus venceu a guerra por ele. Ele descansou em Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 6, ele começa a orar. Aqui os inimigos de Josafá estavam subindo para guerrear contra ele. E ele sabia que ele não podia ir contra aqueles inimigos, porque eram muito numerosos e ele não tinha pessoal necessário, material necessário, armas necessárias para guerrear contra eles. Ele sabia que ele ia perder a guerra. E aqui ele começa a orar. Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Deus, que habita soberano nos céus? Aqui ele começa exaltando o Senhor, reconhecendo quem Deus é. Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que é nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? No versículo 12, ele continua. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Aqui com certeza Josafá estava com seu coração cheio de medo, mas ele depositou a sua confiança em Deus. Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, nossos olhos se voltam para ti. No versículo 15, e continua, e falou o profeta, prestai atenção, todo o povo de Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. No versículo 17 diz, não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados, e observai o livramento que Yahvé vos concederá, a Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Aqui Deus manda, pode ir de encontro aos seus inimigos, pode guerrear contra eles, eu vou te dar a vitória. Aqui o Senhor garante Josafá que ele ia dar a vitória a Josafá. No versículo 21 continua, depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestido de trajes sagrados, adorando e entoando, rendei graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Qual foi a estratégia de Josafá aqui? Ele pegou os cantores, ele pegou os levitas, colocou na frente da batalha, e os levitas cantando, entoando louvores, ainda diz que eles cantavam, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu imagino que eles repetiam esse coro, rendei graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. No versículo 22 fala, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Quando nós adoramos a Deus, quando nós nos posicionamos em adoração, quando nós compreendemos que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores do mal. A nossa luta é contra o reino das trevas.
E nós temos que guerrear nisso. Seja onde Deus nos plantou, seja em qual parte da muralha você está edificando nesse momento, Deus te chamou para ter olhos de águia, para ter uma visão panorâmica, para você lutar as guerras que realmente interessam a Deus. E quando o Senhor mesmo peleja por nós, quando o Senhor mesmo pelejou ali por eles, pelo aquele povo liderado por Josafá, os inimigos foram destruídos. Os nossos inimigos já estão destruídos. O inimigo das nossas almas já sabe qual é o seu fim. O nosso Deus, ele é Deus de guerra. Um dos seus nomes é Senhor das batalhas. E quando o inimigo entende isso, quando nós descansamos em Deus e quando o inimigo sabe qual é o seu fim, ele com certeza ele se enche de medo. E o nosso papel, adorando a Deus, dando ações de graças, movendo o mundo espiritual com louvor, nós nunca podemos nos esquecer de que Deus vai à nossa frente e à nossa retaguarda. Nós temos que encher o nosso inimigo de medo. Nós temos que resistir e ele fugirá de nós. Porque ele já sabe qual o fim dele. Por isso que ele tenta nos destruir. Porque nós somos a imagem e semelhança de um Deus eterno. E nós somos mais que vencedores, a palavra diz. Para terminar esse vídeo, eu quero ler Salmo 46:11, que diz: O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Que Deus te abençoe e guarde seu coração.